Sejam bem-vindos às primeiras jornadas Júnior da língua portuguesa no Mindelo. A comunicação que vamos assistir intitula-se Promover a leitura como um hábito transformador, a leitura recreativa e o prazer do texto. Uma proposta e alguns desafios interartísticos e é proferida pela professora Rita Gomes da Silva Basílio, que é pós-doutorada em Estudos Literários pela Universidade Nova de Lisboa, doutorada em Língua Portuguesa Contemporânea e mestre em Estudos Portugueses pela mesma universidade. É investigadora na Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, trabalha na área do cruzamento da literatura e das artes, nomeadamente no campo da investigação sobre a educação artística no século XXI. Autora do livro Manuel António Pina, Uma Pedagogia Literária, 2017. Coordena os projetos por uma pedagogia criativa em torno da obra de Manuel António Pina, Motif Arte, Arte-Cidadania, primeiro ciclo do ensino básico, e atualmente desenvolve o projeto Confi Arte, oficinas recreativas com apoio da DG Artes. No âmbito da literatura infantil, é autora de A Bela Desaparecida, 2007, Prémio Literário Christian Andersen, da cidade de Figueira da Foz. O Lápis Azul, 2008, O País dos Homens Sábios, no Prelo, criadora, editora da revista Dobra, Literatura, Artes e Desenho, publicou diversos artigos em revistas de especialidades. Olá, muito bom dia. O meu nome é Rita Basílio, sou investigadora da Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e quero começar por dar os parabéns à organização por esta excelente iniciativa e agradecer, obviamente, a oportunidade de poder estar aqui. O ideal seria poder estar aí presencialmente, mas as circunstâncias obrigam-nos a sacrifícios e não vou poder estar no Mindelo na altura da realização destas jornadas, infelizmente. Pediram-me para não ultrapassar muito os 20 minutos desta apresentação, pelo que vou dar início à sessão partilhando a minha tela. Optei por gravar uma sequência em PowerPoint para que me possam ouvir, ao mesmo tempo que acompanham pela leitura os certos e as imagens que selecionei para estruturar esta comunicação. Comecemos então pelo título, que resume as principais questões que me irei ocupar. Promover hábitos de leitura ao longo da vida é o horizonte de expectativa da proposta que apresento. O projeto Motivarte, que convocarei várias vezes como exemplo, é orientado por uma concepção específica de leitura e assenta numa ideia clara de literatura como forma artística. É neste sentido que ler nos transforma. E a palavra está separada para sublinhar que é a própria forma de ser, as nossas formas de vida, que se alteram de uma ponta à outra, que é o que significa o prefixo latino trans, com, através e a partir da leitura de livros. Este prefixo trans está presente também na palavra transgeracional, por exemplo, e aproveito para referir que as obras que neste projeto se elegem para a leitura em aula pertencem ao campo da literatura crossover, conceito proposto por investigadoras como Rachel Faulkner, em 2007, e Sandra Beckett, em 2009, 2010, que têm desenvolvido os seus estudos nesta área. Os livros crossover pertencem à área da literatura infantil, mas remetem apenas para os livros transgeracionais, isto é, para os livros que são lidos por e com prazer por leitores de todas as idades. A chamada literatura crossover existe desde sempre e toda a literatura popular e tradicional é prova disso. E a leitura dos clássicos é, por isso, sempre insubstituível. Apesar de o termo só ter sido cunhado no século XXI, assistimos desde os anos 60 do século passado a um crescente interesse por parte de escritores, artistas e editores contemporâneos pela criação e edição de obras de altíssima exigência e qualidade. Ninguém pode hoje pôr em causa que a arte,
arte literária, arte visual, plástica, que falamos quando estamos diante destas obras, o que nos facilita imenso a escolha dos livros, enquanto leitores, professores, mediadores. Infelizmente, não foi esse o tema que escolhi tratar aqui, mas falarei de algum desses livros e dos modos como nos podemos abeirar deles, por outras vias que não passem pela estrita interpretação dos enunciados. Chamei esta proposta leitura recreativa porque, como explicarei, trata-se sobretudo de pensar a leitura como um ato de reinvenção e como um exercício de criatividade, que se relaciona diretamente com o que o ensaísta francês Roland Barthes designou como o prazer do texto. O prazer do texto é o que escapa às instituições do texto, diz Barthes. É uma prática do devir, da transformação. O prazer não se concentra na enunciação ou na produção ou recepção de significados. Devém do que Barthes chama significância ou signifiance, da significância das linguagens, dos desvios que projetam a leitura para outras direções, frequentemente divergentes, que não abrangem apenas obras literárias, mas todos os produtos das práticas significantes, verbais e não verbais. Esta proposta, que representa já um desafio interartístico, na medida em que propõe a leitura dos livros como um ato capaz de pôr em relação diferentes linguagens, verbais, plásticas, digitais, audiovisuais, corporais, etc. Como diz Almada Negreiros, todas as artes são todas as peças da mesma coisa. E essa coisa é, talvez, a vida. A leitura recreativa é um modo de aprender a reinventar e a recriar diferentes formas de ver e de pensar a partir dos livros. Dividi esta apresentação em 3 partes. Na primeira parte irei falar então da ideia de literatura que subjaz a todas as práticas de leitura recreativa. Passarei à questão do leitor, regido pelo seu prazer, segundo Barthes, que nos leva ao papel decisivo do professor neste processo. Na última parte falarei dos livros e da escolha e da recriação como modo de ler. Começo com esta citação de Proust, para sublinhar um facto que considero fundamental. Quando nos abeiramos de um livro, nunca podemos esquecer que ele nos é sempre estrangeiro. Isto quer dizer que a autonomia da obra de arte tem de ser sempre respeitada. Nunca sabemos exatamente o que um livro diz. Cada escritor inventa na língua uma língua estrangeira, sublinhou o filósofo Gilles Deleuze, comentando Proust, precisamente. E essa língua exige-nos sempre respeito pela sua alteridade e pela sua diferença. Reduzir um livro a um mero objeto criado com fins utilitaristas e de funcionalidade pragmática é destruir a sua dimensão estético-literária, isto é, a sua dimensão artística. Podemos optar por não ler um livro, é um direito absoluto que nos assiste, mas não podemos obrigar o outro a não ler. Isso é censura. Resistir a qualquer tipo de censura contra o livro será sempre o único modo de defender a liberdade de expressão, que é a nossa máxima liberdade. Se é um facto que um livro, enquanto forma artística, é sempre estrangeiro para nós, intocável, isso não invalida que não falemos dele, que façamos coisas com e a partir dele. O que não podemos nunca é atribuir ao livro qualquer culpa ou responsabilidade pelas nossas leituras. Tudo o resto é legítimo. Há, pois, vários modos de falar dos livros, de falar de literatura, de falar sobre a literatura e até com e contra a literatura. Isto define as várias formas como usamos os livros, com diversos fins e sob diversos propósitos. Comecemos por um deles. Os professores e os pedagogos, diz Manuel António Pina, são frequentemente tentados, no que toca à literatura que as crianças leem, a determinar os livros que elas devem ler, no quadro dos objetivos escolares e pedagógicos restritos que junto das crianças se propõem. Não há mal nenhum disso, diz o escritor. O que não se me afigura legítimo e gera enormes confusões é não se ter consciência de que assim se faz apenas um uso da literatura. A proposta que trago aqui deriva precisamente da necessidade de combater a predominância de um único uso da literatura. Um uso dominado pela interpretação dos enunciados, regido por programas, objetivos orientadores e respostas previsíveis. Há mais formas de usar os livros em sala de aula, explorando com as crianças diferentes modos de relação com os textos. Entramos no primeiro ponto
do esquema da apresentação. De que falamos quando falamos de literatura? Falamos, acima de tudo, de uma forma artística. Reduzir a literatura a um mero objeto de estudo é limitar o ilimitável, é fechar as portas à literatura, é bloquear o acesso ao prazer do jogo que nos inventa. É, pois, uma ideia de literatura como jogo que orienta os modos como nos aproximamos dos livros e trabalhamos com eles em sala de aula, neste projeto. Eduardo Lourenço sintetiza este entendimento assim: a literatura, a nossa própria existência como absoluta ficção, foi sempre um jogo, o mais eficaz dos jogos que soubemos inventar para vencer dentro da vida aquilo que no seu coração a esboroa, o tempo. Pensar a literatura como um jogo de invenção e de permanente reinvenção da própria existência humana é um modo de partilhar com as crianças uma ideia de literatura que as inclui sempre. A literatura não é uma coisa separada do seu mundo. Os livros falam-nos do e sobre o mundo, criam vários mundos no mundo, fazem crescer o mundo através da criatividade e da imaginação. Somos sempre construtores do mundo. Um livro excelente para refletir com as crianças sobre isto é o livro de Oliver Jeffers, O que vamos construir. Entrar no jogo literário é estabelecer relações de cumplicidade e de construção conjunta. Este jogo será sempre incompatível com a fixação de modelos de leitura únicos e com perguntas fechadas e orientadoras. É um jogo aberto à cumplicidade, à exploração de todo o tipo de relações extratextuais que a linguagem verbal e imagética, por definição, potencia. É preciso, por isso, criar na escola um espaço-tempo calendarizado e recorrente para explorar livremente este jogo, para dar às crianças um acesso partilhado à experiência e ao prazer de brincar de pensar, para usar a maravilhosa expressão de Clarice Lispector. Brincar de pensar é um dos modos mais poéticos de entender o sentido da expressão leitura recreativa, de desafio, como desafio. O livro de Laurent Moreau, por exemplo, Em que pensas tu, é um estimulante ponto de partida para promover nas crianças o prazer de pensar o que é pensar. O conceito de brincar de pensar vem complementar as ideias de Piaget e de Vygotsky, por exemplo, sobre as vantagens amplamente reconhecidas e estudadas do aprender brincando. Clarice Lispector propõe o próprio ato de pensar como brincadeira, como jogo, como desafio ao pensamento criativo. Como se pode brincar com os livros, com as letras, com as palavras, com as imagens, brincar com as cores, com as formas e com os mais diversos suportes e materiais? Como se pode brincar com os pensamentos e com as ideias? O que acontece dentro e fora da cabeça? Como se conecta e relaciona o fora e o dentro? Promover o prazer de ler passa também por este jogo em torno de várias ambiguidades que nos leva a perguntar o que é a leitura, para além da decifração de códigos impressos. Ler é um ato recreativo que envolve todo o corpo e todos os sentidos. Estou absolutamente convicta de que é nas primeiras etapas da aprendizagem que as crianças podem descobrir o prazer de ler, criando assim hábitos de leitura que ajudarão a desenvolver inteligências múltiplas ao longo da vida, condição essencial ao desenvolvimento pleno de cada ser humano. Este é o papel determinante e insubstituível que cabe a cada professor e cada professora, a cada mediador ou mediadora de leitura. Infelizmente, estes mediadores têm aparecido cada vez mais e têm feito trabalhos extraordinários em bibliotecas e centros educativos, promovendo uma verdadeira educação estética literária. É com eles que tenho tido o privilégio de poder trabalhar e foi da convicção comum de que é possível implementar práticas de leitura recreativa na escola que nasceu o projeto Motivarte, que serve de contexto empírico à reflexão que partilho. O Motivarte encontra fundamento legal em vários documentos oficiais relativos à educação. Em primeiro lugar, na nossa Lei de Bases, que se mantém extremamente atual nos seus pressupostos e em plena consonância com as mais recentes recomendações da Unesco para a educação do século XXI.
Estes são os propósitos que devem orientar sempre o ato educativo que praticamos. Interconectar o conhecer, o fazer, o conviver, o ser. E foi com este horizonte de expectativas educativas que subintitulamos o projeto Motivar-te com a expressão Arte e Cidadania. Educar significa sempre trabalhar com e entre o único, cada criança concreta, e o plural, o coletivo, que começa na turma e se expande para fora da sala de aula, da escola à cidade, até chegar ao domínio do mundo global. Esta consciência do lugar, que começa no lugar estrito e vai até ao espaço macro, é um tópico que pode ser lançado à reflexão, por exemplo, a partir do livro Aqui Estamos Nós, também de Oliver Jeffers, um dos meus autores preferidos. Este é um bom livro para abrir o diálogo sobre questões de cidadania e de sustentabilidade, por exemplo, recriando modos de pensar sobre o que se passa na nossa própria região ou país. Preservamos a biodiversidade das nossas terras e dos nossos mares. Respeitamos a multiculturalidade e as diferenças que nos caracterizam a todos. Sabemos viver juntos. Questionar, investigar, recriar outros cenários a partir dos livros são algumas das formas de promover a criatividade autorreflexiva, a pesquisa transdisciplinar e a curiosidade que faz gerar ideias. Este é, em síntese, o propósito que orienta todas as estratégias e experiências pedagógicas implementadas no âmbito do projeto Motivar-te. Promover a leitura não é só dar acesso aos livros, é reinventar novos modos de fazer coisas a partir deles, em contextos reais, envolvendo as crianças em ações concretas, fazer perguntas, fazer desenhos e pinturas, fazer esculturas e performances, fazer um vídeo, gravar um áudio, conhecer e misturar linguagens, explorar diferentes materiais das mais variadas formas. Ser criativo é relacionar e recriar. Este propósito responde diretamente ao repto de mudança que recentemente o Plano Nacional das Artes 2019-2024 promulgou nestes termos. Racionalizamos em demasia a educação, não promovendo suficientemente a formação dos afetos, a relação com o corpo, a valorização da autonomia, a capacitação para assumir os desafios e os falhanços, o prazer de aprender, de interpretar e de intervir no mundo. É preciso educar e formar para as diversas linguagens, inteligências e modos de comunicar. Só falta assumir e tornar procedente o facto de que a literatura é uma arte e que deveria estar integrada no Plano Nacional das Artes, como está o teatro, por exemplo, e deveriam estar todos os livros de literatura. Desenvolver uma educação estética e literária nas crianças é parte integrante do que os investigadores como Elliot Eisner, Ana May Barbosa, John Dewey, entre outros, designam como arte e educação. O tempo é pouco e passa depressa. Optei por subtrair as informações relativas à implementação no terreno do projeto piloto Motivar-te para poder terminar esta apresentação com alguns exemplos de práticas. Quero sublinhar que a reflexão que partilho não pretende anunciar nenhuma novidade. As novidades estão a cargo da indústria e do comércio, que chamam novo a cada último artigo que sai das suas máquinas de reprodutibilidade técnica. O que pretendo é que falemos de coisas que vocês já sabem, mas que nem sempre encontram contextos favoráveis para implementar nas vossas salas de aula. Mas os lugares criam-se, conquistam-se. O que a literatura infantil nos exige hoje é a abertura real de um diálogo livre com os seus leitores, com cada um de nós, em primeiro lugar, com cada criança concreta, que exige de nós a possibilidade de ter acesso aos livros que não podem ainda procurar e escolher sozinha. A importância de partilhar projetos como o Motivar-te é, sobretudo, a de consciencializar cada professor e cada professora do papel determinante que é o seu, um papel singular, único e intransmissível. Cada um de vocês é agente efetivo de mudança, um verdadeiro promotor de diálogos que criam hábitos de leituras nas crianças e as ajudam a crescer como seres humanos críticos e criativos, integrados e felizes. Tornar recorrente e regular na sala de aula
A abertura de um espaço-tempo que funcione como um mini laboratório de processos recreativos é uma forma de promover a criatividade, a autonomia, a autoconfiança, a flexibilidade e a capacidade de adaptação à mudança. Capacidades, como todos sabemos, que são essenciais neste século XXI, que é o nosso. Não resisto a mencionar um livro extraordinário para pensar a diferença e a integração. Imaginar o que é não ver. Desafiar as crianças a recriar imagens em relevo, por exemplo, com todos os materiais táteis. Pôr-se no lugar do outro, ver com as mãos. Ou o livro As Caras, de Claire Didier, é um excelente ponto de partida para explorar tópicos como a autoconsciência e a autoconfiança, para refletir sobre as imagens, sobre a nossa imagem, sobre a imagem dos outros, para conversar sobre as diferenças que nos caracterizam e que fazem de nós seres humanos únicos, com direitos e deveres iguais. Os livros são ferramentas insubstituíveis neste processo que é brincar de pensar, explorando diferentes formas de agir. É certo, diz o Manuel António Pina, que a literatura não existe para ensinar nada, pelo menos não tem de ensinar nada, porque a literatura não se submete a nenhuma forma de servidão utilitarista, nem a nenhuma obrigação impositiva. A literatura é um poder de liberdade, e uma das coisas que define essa mesma liberdade é o poder que a literatura tem para nos dar acesso às mais imprevisíveis experiências e aprendizagens. Promover hábitos de leitura através de práticas de leitura recreativa é, acima de tudo, pôr o imprevisível no centro do jogo, pondo em jogo diferentes experiências interartísticas. Experimentar sentir tudo de todas as maneiras, como propõe Fernando Pessoa, ou pensar com todos os sentidos, como acrescenta Alberto Queiro. Conectar as palavras com as experiências concretas do corpo. Este é o desafio que a cada aula é lançado às crianças. Ler ou ouvir uma história, falar de um livro e trazê-lo para fora dele, para junto de nós, fazer outras coisas a partir dele, reinventar a invenção com os olhos e com os ouvidos, com as mãos e com os pés, com o nariz e com a boca. Este é o contexto real do projeto Motivar-te. Falemos então do leitor bartesiano, aquele que lê por prazer e conhece o prazer dos textos. Este leitor é cada um de nós, quando se entrega à sua própria liberdade. O professor ou a professora que, por ser livre de todos os constrangimentos e censuras exteriores, tem a segurança necessária para escolher livremente os seus livros, os seus modos de os usar em sala de aula, abolindo barreiras, misturando linguagens, não temendo nunca os riscos e as contradições, lendo e dando a ler por prazer. Obrigando-me a sintetizar, a leitura recreativa não se confunde com a sua quase homófona prática de leitura recreativa, porque não coincide apenas com a experiência de entretenimento que o ato de ler propicia e que é, obviamente, indispensável na promoção de hábitos de leitura. E não se substitui também às práticas de leitura orientada, que visam a interpretação dos enunciados, que é, obviamente, indispensável ao desenvolvimento da literacia verbal. A leitura recreativa é uma outra forma de usar os textos, uma espécie de terceira margem, para citar o título famoso de Guimarães Rosa, onde ler é sempre fazer, reinventar outras coisas, com, contra, entre e a partir dos livros. Não há leitura recreativa sem a determinação e a convicção firme de que é cada professor que cabe o prazer de a promover junto das crianças. A escolha é sempre sua. E deve ser uma escolha eclética, plural, o mais diversificada possível. A biblioteca, diz Borges, é infinita, mas na biblioteca não há, e cito, 2 livros iguais. Também não há 2 professores iguais. O prazer de cada um deve ditar os modos como escolhe os seus livros e os partilha com as crianças em sala de aula. É já com pouco tempo, infelizmente, que passo à apresentação de algumas experiências de leitura recreativa desenvolvidas desde 2015 no âmbito do projeto Motivar-te.
Estas experiências foram desenvolvidas em 6 escolas públicas de ensino básico do agrupamento Correia Mateus, da cidade de Leiria. Um dos projetos recreativos que tem imenso sucesso é o trabalho com livros que giram em torno do alfabeto. A possibilidade de escolha é grande e a qualidade dos livros é extraordinária. Mostro aqui alguns dos exemplos trabalhados em aula, que vão desde a exploração do alfabeto tipográfico, a beleza do desenho e das letras, dos alfabetos de emoções, alfabetos que têm uma história para cada letra, ou alfabetos que convidam à cumplicidade direta do autor. O que importa na relação com estes livros é tudo o que se pode fazer com e a partir deles, porque afinal é a partir das letras que a língua nasce e a possibilidade de pensar cresce. Este é um projeto concreto que decorre da exploração de alguns livros alfabetos, o ABC colaborativo. Neste caso, as professoras trabalharam com todas as turmas do 1º ao 4º ano. É frequente trabalharem o mesmo livro com as 6 turmas, o que é um modo muito evidente de demonstrar as potencialidades da literatura crossover. Os livros vão se transformando connosco. O que vemos aos 6 anos não é o mesmo que vemos aos 10. E não será certamente o que vemos em adultos. O que importa é aquilo que a cada vez, a cada idade, a cada momento das nossas vidas, podemos fazer com eles. O que podemos experimentar, aprender ou ensinar com eles. Consciencializar as crianças disto é um modo de incutir nelas a importância de ler ao longo da vida. O que resulta dos projetos de leitura recreativa transforma-se sempre numa exposição anual conjunta. Muitas vezes, um livro coletivo, um livro de turma, de escola ou de agrupamento. Os resultados dos processos são sempre vistos por todas as turmas das várias escolas e por outras turmas também, obviamente. Todos os anos há exposições públicas em vários sítios da cidade, na biblioteca, no museu e até no cinema da cidade, quando os resultados derivam de experiências e processos com recurso a tecnologias audiovisuais, como foi o caso deste projeto, que foi um dos maiores êxitos que já tivemos com este projeto e que correu muitíssimo, muitíssimo bem. Isto é motivador e estimulante para as crianças, porque dá sentido ao que fazem e fazem-nas recordar mais significativamente os livros de onde tudo partiu. Ultrapasso mais um pouco o tempo para dar um último exemplo. O extraordinário livro O Ponto, de Peter Reynolds, um livro que potencia imprevisíveis oportunidades de aprendizagem, que estimulam o prazer recreativo de trabalhar apenas a partir da unidade mínima do desenho, o ponto. Tal como a letra é o início de todas as ficções, o ponto é o início de todas as representações, de todas as linhas, de todos os traços, de todas as marcas que deixamos no mundo. Tudo começa num ponto de partida. O importante é sempre começar. São inúmeras as experiências recreativas que este livro pode dar lugar quando partilhamos numa turma, desde as mais frágeis e efêmeras, como brincar com bolas de sabão, às mais perenes, chamemos-lhe assim, com pedras ou com bocadinhos de esferovite e de outros materiais a que as crianças são convidadas a explorar. Convocar artistas reais, por exemplo, também, como Emma McNally, ou neste caso, Yayoi Kusama, que dedicou toda a sua vida a explorar as mais variadas potencialidades artísticas do ponto, é também uma experiência muito enriquecedora em sala de aula. Surpreender as crianças com os livros e com a vida real é um extraordinário estímulo à curiosidade humana e à criatividade individual de cada criança. Termino com estas palavras de Peter Reynolds, que se dirigem a cada um de nós, ou cada um de vós. Escrevi e ilustrei o ponto como forma de ajudar as crianças pequenas e grandes a deixarem a sua marca. Embora o tema seja sobre arte, na verdade é sobre o processo criativo. Ideias, pensamento criativo, expressão, originalidade, coragem, partilha. Espero que vos encoraje e inspire, ao mesmo tempo que fazem crescer o espírito criativo das vossas salas de aula e em vós.
Espero que, tal como a Vera, se sintam inspirados a continuar à medida que vão explorando hipóteses. Termino assim esta apresentação, agradecendo muitíssimo a vossa atenção. Foi um grande prazer estar aqui. Muito obrigada.